Aleluia significa Deus seja louvado. Estamos rendendo todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, àquele que vive e reina por todo sempre. E não apenas isso, hoje como igreja local nós estamos congregados no primeiro culto da família do ano de 2026. Isso para nós é extremamente importante, pois reconhecemos que as famílias foram instituídas pelo próprio Criador. Família não é uma invenção humana. Foi Deus quem estabeleceu as famílias sobre a face da terra. Então temos o entendimento de que se família é projeto de Deus, logo a nossa família deve ser também alvo dos nossos maiores investimentos, pois, como eu sempre digo, feliz é quem investe na família. Feliz é quem cuida, protege a sua própria casa, o seu próprio lar. E nós fazemos tudo isso para a glória do nosso Deus e Pai. Nessa noite eu quero repartir com todos vocês uma mensagem que fala sobre um tipo de pastoreio que não falha, um pastoreio que é perfeito, amoroso, excelente. E eu não estou falando do meu pastoreio, não é do pastoreio do pastor Aaron, do pastor Ronald, do pastor Carlos, nada disso, mas de um pastor com P maiúsculo, né, pastor Fabiano? Pastor Jesus Cristo. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do Salmo de número 23. Me lembro que há 2 anos nós falamos com alguns irmãos um pouquinho sobre esse texto. E eu sei que algumas pessoas, quando se inicia o ano, ficam um pouco temerosas ao ouvirem alguns rumores, algumas notícias, o que vai ser da nossa nação, o que porventura vai acontecer conosco. Mas eu quero que você saia daqui esta noite com a certeza, com a convicção de que quem pastoreia a sua vida é Cristo Jesus. É Ele quem te guarda, é Ele quem te conduz, é Ele quem te protege. Então fica tranquilo. Essa noite eu creio que soberanamente o Senhor vai te conduzir a essas águas de descanso, a esse lugar de verdes pastos. Então convido por você, por gentileza, a abrir comigo a sua Bíblia, ou ligar comigo a sua Bíblia no Salmo de número 23. Salmo de número 23. A partir do primeiro verso. Todos encontraram? Assim diz a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Apenas até aí. Feche os seus olhos por um instante. Pai, nós te rendemos graças nessa noite. Cremos que a tua palavra é a verdade do teu coração para os nossos corações. E nessa noite, Senhor, como igreja, em unidade, de coração aberto, nós estamos aqui para sermos edificados pela tua palavra. Que o teu Espírito que em nós habita promova uma iluminação no nosso entendimento, uma transformação no nosso ser, nas nossas emoções, e que todas as nossas bases, que todos os nossos fundamentos estejam sólidos no Senhor, porque tu és o nosso verdadeiro pastor, aquele que cuida de nós, que sara as nossas feridas, que nos alimenta em todo o tempo, e ninguém, nem a crise, nem situação alguma poderá nos arrebatar
das suas mãos, Pai. Que o Senhor nesta noite possa nos dar essa segurança espiritual por meio da tua palavra pregada. É o que nós te pedimos, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Conta-se uma história de um profissional da voz, especialista em oratória, alguém que tinha assim uma voz imponente, aquela voz que alguns chamam de aveludada, uma voz envolvente. E a história conta que esse rapaz, profissional da voz, decidiu fazer algumas turnês pelo país, recitando lindos poemas. E ele enchia teatros. E num determinado momento, ele tomou a decisão de que, ao final de uma de suas apresentações, ele iria recitar esse salmo que nós acabamos de ler. O salmo de número 23. E com aquela linda voz, diferente da minha, que inclusive estou recuperando de uma faringite e estou com uma afta na ponta da língua que está difícil de falar. Um cenário totalmente diferente do meu. Mas ele declamou o Salmo de 23 assim com uma beleza, com uma maestria, que ao final da recitação, o auditório inteiro se colocou de pé e começou a aplaudi-lo, calorosamente. E ao final daquilo, ele percebeu que na plateia tinha um amigo dele assentado, um senhor de idade, e esse senhor era pastor evangélico. E como eles eram amigos, ele decidiu convidar esse pastor, após ele, para também recitar o Salmo de número 23. E assim foi. Aquele pastor subiu, pegou o microfone, declamou todo o Salmo 23, não com aquela bela voz que o primeiro orador tinha. Já era um senhor de idade, com uma voz cansada, uma voz embarganhada, sem uma boa dicção. Mas ao terminar o Salmo 23, aquele auditório não estava aplaudindo, pelo contrário, havia um silêncio, e muitas pessoas estavam chorando. Chorando não de espanto, mas chorando de quebrantamento. O Espírito Santo veio sobre aquele auditório e tomou o coração daquelas pessoas. E depois de tudo isso, aquele especialista em oratória disse o seguinte: vocês sabem o que de fato aconteceu aqui? Primeiro eu falei do Salmo 23, todo mundo aplaudiu, como se fosse uma simples apresentação. Mas depois que eu chamei o meu amigo pastor, todos ficaram quebrantados. Então o que aconteceu foi que eu simplesmente conheço o Salmo 23. Mas o meu amigo, além do Salmo 23, ele conhece o pastor do Salmo 23. Por isso há essa diferença, nesse ambiente, nessa atmosfera. E diante dessa história, a pergunta que eu faço para você, uma pergunta introdutória é: nessa história, quem é você? Você é aquele que apenas conhece as letras do Salmo 23? Ou você é também aquele que, além do Salmo, conhece o pastor do Salmo? De ter um relacionamento com ele, de ter vida com ele. Meus irmãos, o Salmo de número 23 é provavelmente o texto poético mais querido de toda a literatura bíblica. Se trata de um salmo popular e é amplamente conhecido entre crentes e descrentes. No entanto, apesar da sua popularidade, eu preciso dizer nesta noite que o Salmo 23, ele não se aplica a qualquer pessoa. Como assim? Bom, eu explico. Se Jesus não é o seu Senhor, então ele também não é o seu pastor. E, portanto, este salmo não se aplica a você. Agora, se você, num ato de fé, recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, certamente esse salmo se aplica sobre a sua vida, porque agora, de acordo com essa metáfora, você é uma ovelha no grande rebanho do pastor Jesus Cristo. Sabemos que Davi é o autor deste salmo,
E antes de se tornar rei em Israel, Davi, ele teve esse ofício, ele foi um pastor de ovelhas. Portanto, neste salmo, Davi descreve com propriedade a relação de um pastor com o seu rebanho. Ele descreve com precisão o que é pertencer ao rebanho de Deus e estar definitivamente sob os seus cuidados. Portanto, o Salmo 23 nos ensina que, assim como um pastor cuida bem de suas ovelhas, Deus também cuida muito bem do seu povo. E é isso que veremos nesta noite, versículo a versículo. Vamos lá, verso 1, por gentileza. Começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, ponto vírgula, nada me faltará. Muito interessante começar dessa forma, porque algumas pessoas equivocadamente acreditam que o Salmo 23 é uma promessa de que Deus vai nos dar tudo o que nós desejamos. Tudo. Em outras palavras, se o Senhor é o meu pastor, tudo o que eu quiser não vai me faltar. Só que não é exatamente isso que o texto está dizendo. Como eu disse pela manhã, essa história de que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, isso não é Bíblia, isso é a teologia da Xuxa. Mas não tem nada a ver com o texto bíblico. Por exemplo, os especialistas dizem que a melhor tradução do hebraico para o português, do Salmo 23, verso 1, seria: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Ou seja, se eu tenho esse pastor em minha vida, então eu já tenho tudo que eu mais preciso. Portanto, tudo gira em torno de um pronome possessivo. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, se o Senhor é meu pastor e eu sou ovelha dele, então eu posso descansar, porque Ele é o fim da minha busca. Ele me é suficiente, Ele me completa, Ele me satisfaz, e todas as outras coisas perdem o seu brilho quando o meu pastor está por perto. Ele me preenche de tal forma de que nada eu sinto falta, porque Ele é tudo o que eu preciso. Eu sei que de maneira prática, eventualmente, podem faltar algumas coisas. Às vezes, numa temporada, pode faltar a você um emprego, pode faltar um recurso, pode faltar um bem específico. No entanto, se o Senhor é o seu pastor, a presença dEle não te falta. Então, no verso 1, nós aprendemos que se o Senhor é o nosso pastor, Ele jamais faltará em nossas vidas. E quem tem Ele tem tudo. Tem tudo. Interessante que a Bíblia, ela é rica em metáforas. E de acordo com este salmo, aqui Deus é comparado a um pastor de ovelhas. Lá no Antigo Oriente, os pastores de ovelhas tinham muitas responsabilidades. Por exemplo, o pastor, naquele contexto, era responsável por guardar e conduzir as ovelhas. Era ele quem tinha que prover água e alimento. Ele cuidava de suas ovelhas quando estavam cansadas, feridas e doentes. O pastor resgatava as ovelhas que estavam perdidas e as salvava, aquelas que estavam em perigo iminente. Resumindo, as ovelhas praticamente não sobrevivem sem a ajuda de um pastor. Portanto, de acordo com o Salmo 23, Deus é comparado a um pastor de rebanho. Ele guarda, Ele conduz, Ele provê, Ele cuida e Ele salva. Agora, por outro lado, ainda nesta metáfora, a igreja é comparada a um rebanho de ovelhas. E isso deveria nos chamar bastante atenção, porque de todos os animais criados por Deus, a Bíblia não está dizendo que eu e você somos como leões, somos como ursos, tigres ou grandes feras. Não! A metáfora bíblica nos compara a um animal extremamente medroso, a ovelha. E naturalmente falando, a ovelha é um animal fraco, indefeso e totalmente dependente. Pense comigo, a maioria dos animais possui um sistema de defesa eficiente. Muitos animais possuem ferocidade, dentes e garras afiadas,
velocidade, talvez habilidade para poder se esconder. Outros têm um faro aguçado, visão aguçada, robustez, chifres, força física. Mas a ovelha não tem nada disso, gente. As ovelhas são fracas, desajeitadas e medrosas. Por isso a ovelha depende do cuidado, da direção e da proteção do seu pastor. Ou seja, sem a presença do pastor, a ovelha fica aflita, fica exposta a todos os tipos de perigos e ela morre. Por quê? Porque ela é incapaz de cuidar de si mesma. Ela não possui um sistema de defesa que seja eficiente. Então, estamos falando de um animal lento, fraco, medroso, de pernas finas, de cascos pequenos, que se perde com facilidade, que não sabe nem rosnar, pelo menos para fingir espantar alguém, não sabe. Resumindo, o animal que não consegue se proteger diante do perigo. Portanto, já que a ovelha é totalmente indefesa, qual é o único sistema de defesa que a ovelha possui? O único sistema de defesa eficiente de uma ovelha é estar perto do seu pastor. Quem está entendendo? A ovelha não consegue se proteger, mas consegue se aproximar daquele que pode protegê-la. Ei, eu e você somos como ovelhas. Às vezes temos medo, às vezes erramos o caminho, acabamos nos perdendo, às vezes nos vemos em perigos, expostos a muitos perigos. Somos como ovelhas, somos espiritualmente pequenos e dependentes de cuidado, mas apesar das nossas imperfeições, a Bíblia diz que eu e você temos um pastor com P maiúsculo. E por isso volto a repetir, o único sistema de defesa de uma ovelha é estar perto do seu pastor. Portanto, não se afaste de Deus. Ele é a sua única defesa, Ele é a sua única segurança, é a sua única salvação. Então, se você tem o Senhor como seu pastor, você já tem tudo o que precisa. Quem tem Ele tem tudo. Por isso podemos abertamente declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não sentirei falta de nada, porque quando eu estou perto do meu pastor, tudo perde o brilho. Ele me fascina, Ele é tudo que eu mais preciso. Seguindo adiante, o verso de número 2 nos diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto das águas de Caldas Novas, ou melhor, das águas de descanso. Gente, vamos voltar aqui o texto. O verso 2 nos fala de uma provisão que nos renova e nos fortalece. Nos fala de um Deus que conhece as necessidades do seu povo, porque primeiro Ele nos leva aos verdes pastos. Verdes pastos é um sinônimo para alimento de qualidade, não é uma grama ressecada, é um pasto verdinho. E além de prover alimento de qualidade, Ele nos faz repousar nesse ambiente, descansar nessa realidade. E deixa eu te explicar algo. A ovelha é um animal assim, muito sensível. Há alguns profissionais que trabalham com ovelhas, eles explicam que a ovelha só consegue repousar, ela só consegue deitar se duas coisas acontecerem. Primeiro, se ela tiver comido e bebido, e segundo, se ela dá uma olhadinha e vê que o seu pastor está por perto. Porque se a ovelha tiver comido e bebido, ela der uma olhada e o pastor não estiver perto, ela não consegue repousar. Ou então, se ela der uma olhadinha e vê que o pastor está perto, mas ela ainda não comeu e bebeu, ela também não consegue descansar, ela não consegue se deitar. Os fatores precisam estar juntos. Tem que ter comido e bebido, e ao dar uma olhadinha, ver que o pastor está por perto. Então, o que isso nos ensina? Deus é o pastor que nos dá comida, bebida e também nos garante presença. É por isso que espiritualmente eu e você podemos repousar. Eu e você podemos deitar em paz, porque temos a provisão e a presença do pastor ao nosso alcance. E não para por aí. Na segunda parte do verso 2, o texto diz que Deus nos leva para junto das águas de descanso, ou em algumas versões, águas tranquilas. E se o pastor nos leva até essas águas, é porque o pastor sabe onde essas águas ficam. Ele sabe o caminho, por isso é Ele quem nos conduz.
A grande questão é que, fazendo uma analogia natural, é que a ovelha, ela possui uma audição extremamente sensível. E ela se assusta com qualquer barulho. Por isso, uma ovelha não consegue saciar a sua sede em águas turbulentas, porque o barulho de muitas águas machuca a sua audição. Por exemplo, se a ovelha estiver sozinha na beira de um riacho turbulento, ela não consegue tomar água, ela fica assustada. Por isso, alguns estudiosos sugerem que os pastores daquela época, do Antigo Oriente, eles faziam duas coisas. Ou eles, num riacho, desviavam o curso d'água para formar uma espécie de remanso, criando assim uma represa temporária, onde as ovelhas conseguiriam tomar água com uma certa tranquilidade. Ou então esses pastores aguardavam as grandes tempestades, e depois que as tempestades passavam, era comum no deserto se formar alguns poços d'água. E naquela água parada e tranquila, a ovelha conseguia brincar e matar a sua sede. Resumindo, ovelha sem pastor morre de sede. Morre de sede. Por isso, se Jesus for o seu pastor, meus irmãos, você nunca vai morrer de sede. Em João capítulo 4, Jesus diz: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede. Em Apocalipse capítulo 7, diz que o Cordeiro está no centro do trono, e ele será o nosso pastor, ele nos guiará às fontes de água viva. Jesus tem provisão para o seu rebanho, nele temos pastos verdes e águas tranquilas. Só Ele é capaz de saciar a fome e a sede da nossa alma. Foi Ele quem disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Então, estar debaixo do pastoreio de Jesus é estar debaixo de provisão espiritual. É o lugar, é o ambiente onde o ser humano é saciado em todas as suas fomes existenciais mais profundas. É nesse lugar que somos espiritualmente supridos, abastecidos, fortalecidos, e a nossa vida passa a ter sentido, porque temos um pastor cuidando de tudo. Tudo. Prosseguindo no texto, temos o verso de número 3, que diz o seguinte: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O verso 3 começa falando de refrigério. Refrigério. A presença do pastor é um refrigério para a alma da ovelha. E da mesma forma, nesse paralelo metafórico, a presença de Jesus restaura a nossa alma, devolve a nossa alegria de viver. A presença de Jesus nos conduz ao arrependimento e nos livra do peso da culpa. A presença de Cristo alivia as nossas emoções. Sabe, aquela dor que não dói no corpo, mas dói na alma, Jesus é capaz de resolver. Ele refrigera a alma. É como se Cristo colocasse um ar-condicionado de 30.000 BTUs, Júnior, nas nossas emoções. Fica tudo fresquinho. Por isso que em Mateus capítulo 11, Jesus disse o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus é o nosso pastor, e a presença de Jesus é um refrigério para a nossa alma cansada, para a nossa alma pesada. Mas o versículo não termina aí. Primeiro ele fala de refrigério, e na segunda parte ele nos fala de direção, porque o texto diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Voltando a falar da ovelha, é um animal que se perde com facilidade. E essa metáfora nos ensina que somos incapazes de guiar a nós mesmos. A gente vive se perdendo, a gente vive trocando os pés pelas mãos. Portanto, todos os dias nós precisamos da direção de Deus. Todas as manhãs precisamos nos apresentar diante dele em oração, pedindo para que ele venha com o seu Espírito nos conduzir, nos guiar nas atividades do dia a dia. E além de nos guiar, ele nos dá senso de valor, porque ele nos afasta dos caminhos tortuosos
e nos guia pelas veredas da justiça. Ou seja, Ele nos conduz por um caminho de retidão moral. Resumindo o verso 3, o nosso pastor Jesus sempre tem refrigério e direção. Ele restaura a nossa alma e nos conduz por um caminho de retidão. E por que Ele faz isso? Ele faz tudo isso por amor do seu próprio nome. Tudo é graça de Deus. Não é porque a gente merece, mas porque Ele é o próprio amor manifesto. Seguindo ainda nesse salmo, o verso 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Verso 4 é um pouco tenso. Começa falando do vale da sombra da morte. E aqui, dentro dessa metáfora, vale da sombra da morte representa qualquer experiência difícil, que nos enche de pavor, que nos enche de medo, inclusive a própria morte. E o mais importante é entender que o vale da sombra da morte, ele não é definitivo, ele é transitório. Vale da sombra da morte não é lugar de permanência, é local de passagem. E o melhor de tudo é saber que o pastor com P maiúsculo, ele está passando com a gente. Então deixa eu te explicar algo. A ovelha também é um animal que não enxerga muito bem no escuro e que se assusta com facilidade. Mas quando o pastor está por perto, ela se sente segura, ela se acalma. Da mesma forma, se o Senhor é o nosso pastor, Ele também nos ajuda a enfrentar os nossos maiores medos. Ele nos faz confiar na segurança da sua presença. Escute, ainda que você corra risco de morte, ainda que você seja cercado de perigos, ainda que você esteja atravessando espiritualmente esse profundo e sombrio vale da morte, não se desespere, porque, biblicamente falando, você não está sozinho. Jesus está atravessando junto com você, e com Ele você está seguro. Nos momentos mais difíceis da sua vida, por mais que você não consiga enxergar, Cristo está com você. Foi isso que Ele disse no Evangelho de Mateus: eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Por isso, quem pertence ao rebanho de Deus não tem medo da morte. Crente não tem medo da morte, porque em Cristo eu e você temos segurança eterna. O nosso pastor, no qual confiamos, Ele venceu a morte. Ele é o autor da vida. Portanto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque Ele está comigo. E ainda que a morte física me alcance, eu sei que não é o fim de tudo, eu estarei nos braços do meu Senhor. Foi Ele quem disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nada pode nos separar do amor do nosso pastor Jesus Cristo, nada. Por isso que Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 8, em tons de certeza, dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa do amor desse pastor, que está conduzindo o nosso coração, está guardando as nossas casas. Nada. E ainda nesse mesmo verso, o texto diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Isso aqui é um pouco paradoxal, né? O bordão e o cajado vêm para nos consolar. Olha que curioso, porque o bordão, naquele contexto do Antigo Oriente, era um bastão pesado. É uma vara um pouco espessa que ficava presa ao cinto do pastor. E para que ele servia? Ele era usado para poder afugentar e atordoar os lobos. Qualquer animal feroz que tentasse se aproximar do rebanho, o pastor pegava o bordão e dava ali uma cacetada para espantar os inimigos. Por outro lado, nós também temos o cajado do pastor. E o cajado é também uma vara com uma das extremidades curvadas, e era utilizado para ajudar as ovelhas
individualmente, para quê? Trazê-las para perto, porque tem hora, Rodrigo, que a ovelha quer ir para longe, então você tem que pegar o cajado e puxar ela de volta para dentro do rebanho. E tem uma curiosidade em tudo isso, porque alguns pastores na época de Davi tinham que viajar com o rebanho à procura de água e comida, e toda viagem pelo deserto é um grande perigo. Primeiro, porque onde tem ovelha, os lobos geralmente se aproximam. E segundo, por causa das distrações no trajeto daquela viagem pelo deserto. Então, o que o pastor fazia? Aquele pastor sempre ia à frente do rebanho, cantando e tocando alguma coisa, para que as ovelhas ouvissem a sua voz e permanecessem seguindo o pastor em todo o tempo. Por isso que em João capítulo 10, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Então, naquele contexto de um ofício pastoral, o pastor, ele ia na frente cantando alguma coisa e as ovelhas iam atrás seguindo o pastor. Mas sempre tem aquela ovelha rebelde, desatenta, que ao invés de ouvir atentamente a voz do pastor, o que ela faz? Ela vê uma paisagem e se distrai com a paisagem. Sempre tem a ovelha distraída e ela não percebe que o pastor está se afastando. Está ficando cada vez mais longe. E se essa ovelha ficar para trás sozinha, ela morre, porque os lobos estão por perto, aguardando uma oportunidade para poder atacar. Então, sabe o que o pastor fazia com esse tipo de ovelha? De tempo em tempo, o pastor que ia cantando, para que as ovelhas ouvissem a sua voz, ele dava uma olhadinha para trás, para conferir se estava todo o rebanho completo. Então ele parava, olhava para trás, e ao descobrir que uma ovelha rebelde ficou desgarrada do rebanho, ele ia atrás dela, trazia essa ovelha para frente do rebanho para servir de exemplo. E aí o que o pastor fazia? Pegava o bordão e dava uma pancada na perna dessa ovelha. Pegava a vara e dava uma varada na perna dela. E aí, com isso, a ovelha ficava assustada. Ela caía trêmula no chão. Afinal de contas, ela nunca viu o pastor dela bravo desse jeito. O que está acontecendo? Não queira ver o pastor de vocês bravo. Então ela ficava ali trêmula, caída ao chão. Estranho isso, né? Mas então, a partir dali, o que o pastor fazia? O pastor começa um processo de fisioterapia com aquela ovelha. Todo dia de manhã ele passava óleo na perna dela, fazia uma imobilização e carregava essa ovelha na altura do peito, com a cabeça voltada para trás, para que ela olhasse para todo o rebanho. Sabe o que essa ovelha rebelde ganhou? Ela ganhou muitos dias de exclusividade no colo do pastor. Sabe qual é o nome disso? Graça de Deus. Graça de Deus. A gente não merece, mas ainda assim o pastor nos toma pelos braços e nos traz para perto do coração. Ele faz a ferida e sara a ferida, porque Ele é Senhor e pastor ao mesmo tempo. Então, depois de vários dias sendo carregada, a ovelha se recuperava. E imagina, nunca mais ela saía de perto do pastor. E isso não porque ela tinha medo de ser disciplinada novamente, mas porque ela descobriu que nenhuma distração durante o caminho é mais impressionante do que o colo e o carinho do seu pastor. Meus irmãos, nessa vida nada é mais fascinante e mais impressionante do que estarmos bem perto de Jesus Cristo. E se você porventura tem sido uma ovelha rebelde, que está longe do rebanho, distraído com as coisas dessa vida, você precisa da disciplina do pastor, porque quem ama corrige. Quem ama corrige com amor e traz para perto do coração. Então não se assuste. Existem feridas que vão te deixar mais perto do coração de Deus. Talvez na hora você não entenda por que isso está acontecendo, por que Deus permitiu. Quem sabe é o pastor pegando o bordão, te ferindo, para depois Ele mesmo sarar a sua ferida, porque assim você vai estar bem pertinho do coração dEle. Bordão e cajado são instrumentos do cuidado de Deus. Quem ama protege, quem ama corrige, quem ama disciplina, quem ama traz para perto do coração. Quem ama se importa.
Ainda prosseguindo no texto, temos o verso de número 5, que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O texto começa com uma mesa preparada na presença dos adversários. É o pastor quem prepara um banquete para o seu rebanho. Ainda que os inimigos estejam por perto, o rebanho pode se alimentar em paz, porque o pastor está sempre atento e vigilante. Trazendo para a realidade da vida cristã, essa mesa simboliza todas as bênçãos espirituais que Cristo conquistou por nós com seu precioso sangue. A mesa representa tudo aquilo que é nosso por meio de Cristo Jesus. E ainda que estejamos cercados por inimigos, podemos desfrutar dessas bênçãos em paz e em segurança, porque a mesa que Deus prepara, ela sustenta o rebanho e envergonha os lobos. Totalmente. Ainda no verso, o texto diz que o pastor unge a nossa cabeça com óleo. Ainda no contexto do Antigo Oriente, quando o pastor estava andando pelo deserto, geralmente aparecia uma praga de mosquitos que entravam no ouvido e no focinho da ovelha. E a ovelha com isso ficava desesperada, ela chegava a bater a própria cabeça nas pedras. Com isso ela ficava atordoada, ficava confusa. Portanto, o pastor pegava um óleo e derramava na cabeça da ovelha para afastar as moscas, para afastar os insetos. E ainda nessa metáfora, da mesma forma, todo aquele que recebeu o pastor Jesus como Senhor e Salvador, ele também recebeu do óleo do Espírito Santo. E o Espírito da verdade nos protege de toda praga antibíblica que vem para trazer confusão na mente, que nos protege de toda falsa doutrina que tenta pousar em nossos pensamentos, porque o óleo do Espírito está sobre nós, fomos selados para o dia da redenção, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então o pastor liberou desse óleo sobre as nossas vidas, o grande pastor Jesus Cristo. E ao final do verso ele diz que o nosso cálice, ele transborda. E quando eu penso no cálice transbordando, eu peço aqui uma licença poética para a gente construir juntos uma conjectura, porque eu imagino, na minha elucubração, que Davi, ao escrever essa poesia, quem sabe ele estava lembrando do momento em que ele foi ungido como rei. Porque o profeta Samuel chega lá na casa de Jessé, procurando a quem ele vai ungir como o novo rei de Israel. E como Jessé era bom de marketing, o que ele faz? Ele apresenta os filhos mais bonitos, os caras que tomavam creatina e whey protein, só a galera sarada, mostra a todo mundo. Mas Samuel era homem de Deus e falou assim: não é nenhum deles, eu não estou procurando aparência, não estou procurando performance, não é isso que eu estou buscando. Não tem mais nenhum outro filho? E Jessé fala: não, tem mais um, está lá no pasto, de trás das malhadas, todo fedendo de cocô. Mas Samuel fala: ninguém vai se assentar a essa mesa para comer enquanto ele não chegar. E aí então imagino Davi chegando, agora sim todo mundo se assenta à mesa, e Deus fala com o profeta, fala: esse é o novo rei de Israel. E eu imagino Samuel pegando ali o óleo, derramando sobre a cabeça de Davi, na frente dele tem um cálice, e aquilo que vai transbordando do cabelo dele vai caindo dentro da taça. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Olha, está transbordando aí, ó. O transbordar de um cálice representa essa superabundante bênção de Deus sobre o seu povo. A cruz de Cristo fez com que as bênçãos do Pai transbordassem sobre nós, que não merecíamos. Éramos inimigos de Deus, mas agora fomos amorosamente adotados e recebemos desse cálice. Porque Deus não é Deus de migalhas. O nosso Deus é mais que abundante. Por isso, em Cristo, Ele já nos abençoou. Essa afta está doendo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Nós podemos confiar e descansar nessa verdade. E por fim, não menos importante, o verso de número 6 nos diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão alguns dias, every day, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre.
texto começa com bondade e misericórdia. O nosso pastor, Jesus, nos concede 2 guarda-costas, 2 escoltas, 2 amigos inseparáveis, bondade e misericórdia. Se você é uma ovelha do rebanho de Jesus, por onde você for, bondade e misericórdia de Deus vão te perseguir. Até em Florianópolis, Rodrigo. Em todos os lugares, em todos os momentos, não apenas aos domingos, não apenas em dias específicos, não apenas em algumas estações, mas todos os dias da sua vida, bondade e misericórdia vão te seguir, se você é uma ovelha do pastor do rebanho de Jesus, do rebanho do pastor de Jesus. E além de bondade e misericórdia, o texto nos fala de uma comunhão eterna. O texto diz: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Comunhão eterna. Para Davi, eu creio que todos os benefícios que Deus lhe concedeu ao longo do Salmo 23 tinham um objetivo, tinha uma finalidade, tinha um propósito. E qual era? Fazê-lo habitar na casa do Senhor para sempre. E por qual motivo Davi desejava habitar na casa do Senhor para sempre? Porque o grande alvo de Davi não eram os pastos verdejantes, não eram as águas de descanso, não era caldas novas, não era a mesa preparada, muito menos um cálice cheio. O grande alvo de Davi era o próprio Deus. O grande desejo de Davi era o próprio pastor do Salmo. E que assim seja com cada um de nós. Que o nosso maior anseio, que o nosso maior alvo, que o nosso maior desejo seja o próprio pastor. Mais do que um pasto verdinho, mais do que águas tranquilas, mais do que um concurso público, mais do que qualquer outra coisa, uma carreira, não sei. Por mais que tudo isso seja lícito, que no nosso coração, o nosso maior anseio, o nosso maior desejo, seja o pastor do Salmo. Que possamos desejá-los mais do que tudo. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, e de todo o nosso entendimento. Porque se eu tenho Ele, eu já não vou sentir falta de mais nada. Ele me satisfaz, Ele me completa, Ele é tudo o que eu preciso na minha vida. E quando Ele está por perto, todas as outras coisas perdem o valor e o seu brilho. Cristo basta. Nosso pastor é suficiente. E eu encerro dizendo que a igreja está sob os cuidados pastorais de Deus. Se você já pertence ao rebanho de Cristo, a sua vida está sob os cuidados dele. Ele é o nosso pastor. Por isso eu te pergunto nessa noite: se o Senhor é o seu pastor, por que é que você às vezes anda com medo? Se o Senhor é o seu pastor, por que que às vezes, de tempo em tempo, você se sente inseguro nas suas emoções? Inseguro a respeito do amanhã, deste ano, da sua casa, da sua família? Não faz sentido. A não ser que Jesus não seja o seu pastor. Aí sim, existe motivo real para você viver uma vida de desespero total. Agora, se Ele é o seu, não há motivo para temer, não há motivo para viver inseguro, não há motivo para perder noites e noites de sono, porque o seu pastor está cuidando de tudo. Jesus é o único pastor que pode nos dar segurança eterna. Só Ele cuida, só Ele guarda, só Ele conduz, só Ele provê, só Ele salva. Por isso que Ele disse no Evangelho de João: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais vão perecer, e ninguém pode arrebatar essas ovelhas das minhas mãos. Ninguém arranca a sua vida das mãos de Jesus, ninguém. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor que morreu por todos, mas somente aqueles que o recebem num ato de fé se tornarão suas ovelhas. Ele é o bom pastor. E aproveitando que nós estamos em família, eu preciso dizer a você: ovelha anda no meio do rebanho,
Ovelha é um animal coletivo. A única ovelha que se arrisca a andar sozinha é a ovelha rebelde. Mas em contrapartida, a ovelha sadia sempre está no meio do rebanho. Sempre está em comunhão, sempre está em unidade, em família, sempre está na companhia e nas relações. Porque na vida cristã nada é individual. Na vida de igreja tudo é coletivo, tudo é comunitário, tudo é relacional e familiar. Assim como um rebanho é formado por muitas ovelhas, a igreja de Jesus é formada por muitos filhos e filhas de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. Então, você quer receber o cuidado do bom pastor? Então viva em comunidade, viva em comunhão e não deixe de congregar. Pare de tentar viver sozinho, como se você fosse autossuficiente. Você não é autossuficiente. Você não consegue se guiar sozinho. Você precisa do pastor Jesus. E você precisa estar dentro do rebanho. Porque aqui dentro do rebanho o lobo não te ataca. Você não é uma vítima vulnerável. Que nessa noite o nosso coração possa ser encontrado nessas águas tranquilas, nesse ambiente onde a nossa alma vai ser livre de todo o peso da culpa, da acusação. Nós aprendemos domingo passado que a gente já foi livre de toda condenação. Então o pastor Jesus tem refrigério. Quando eu citei aqui sobre aquela dor que não dói no corpo, mas dói aqui, Jesus quer trazer refrigério sobre a sua vida também. Ele é o bom pastor. E o bom pastor não é mercenário. Jesus não veio aqui para tomar seu dinheiro. Jesus não veio te pedir nada em troca, porque Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelo rebanho. Ele se entrega, Ele tem amor sacrificial. E Ele entregou a você, Ele entregou a mim, entregou a todos nós a sua própria vida. O que Ele tinha de melhor, Ele nos deu de graça. Então nós precisamos voltar a ouvir a voz do nosso pastor. Quem sabe você não ouve a voz dele há muito tempo. Que nessa semana você volte a ouvir a voz de Jesus. Pastor, como? Volte a abrir a sua Bíblia todos os dias. Mas eu queria ouvir de forma audível, pastor. Então leia a Bíblia em voz alta. Ouça a voz do pastor Jesus falando ao seu coração e não perca o seu pastor de vista. Fica no meio do rebanho, volte a congregar, você é ovelha. O pastor já te colocou dentro do rebanho, então para que fugir? Ninguém pode tirar você das mãos dele, a não ser que você decida pular das mãos dele. Permaneça e volte a ouvir a voz do seu pastor. E a minha oração é que, se porventura você ainda não faz parte desse rebanho espiritual, quem sabe hoje é o seu dia, onde o pastor vai pegar a sua vida e amorosamente vai inserir você no rebanho dele, para que você receba alimento, proteção, direção, vida eterna e o melhor de tudo, você vai receber a própria presença do pastor, que é o melhor que nós podemos receber nessa noite. Você que pode, se coloque de pé no seu lugar. Feche seus olhos por um instante. Obrigado, Senhor, obrigado. Só nos resta te agradecer, Pai, por tão grande amor, por tamanha misericórdia, perdão. É o Senhor que amorosamente nos disciplina quando é necessário. É o Senhor quem percorre distâncias longínquas só para nos encontrar todas as vezes que nos perdemos, Pai. Porque o Senhor não é mercenário, o Senhor é um pastor amoroso, que prova esse amor dando a própria vida pelo rebanho. Nessa noite nós queremos abrir o nosso coração na sua presença. Nós pedimos, Pai, que o Senhor soberanamente conduza as nossas vidas a esse lugar de refrigério, de alimento de qualidade, de descanso, de renovo, de restauração. E que acima de tudo, Pai, possamos desfrutar da sua presença, da
na sua companhia, porque perto do Senhor nós estamos seguros, nós estamos protegidos. Em Ti nós temos tudo o que nós mais precisamos, Pai. Nos coloca no Teu colo e nos permita ouvir as batidas do Seu coração, porque não existe nada que nos atraia mais do que a Tua presença, nada que nos deixe mais fascinados, vislumbrados, senão o Teu abraço, Jesus. É tudo que nós mais queremos nessa noite. E ainda nessa noite eu convido você a repetir comigo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado. Creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador e o pastor da minha alma. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Amém, amém. E ainda de olhos fechados, aí mesmo onde você está, eu quero perguntar se você fez essa oração pela primeira vez, mas fez com sinceridade, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Se você fez essa oração, levante a sua mão bem alta aí onde você está. Você que nessa noite recebe Cristo, eu vejo mãos levantadas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida. Isso, erga a sua mão, você que fez essa oração pela primeira vez. É noite de redenção, é noite onde Deus faz novas todas as coisas. Pai, nós queremos Te agradecer porque sabemos que essa obra é do Senhor. Essa obra não é humana, Pai. Isso não tem nada a ver conosco, mas é a Tua graça, é o mover do Teu Espírito. E nós Te pedimos que, como um bom pastor, o Senhor venha sarar todas as feridas, que o Senhor venha arrancar toda a dor, que o Senhor venha trazer direção, sabedoria, graça, restauração, uma nova história, Pai. Em nome de Jesus, que essas vidas possam conhecer o Teu grande amor e as batidas do Teu coração. Libera sobre elas agora o óleo do Teu Espírito, o selo para o dia da redenção, levando embora toda a confusão mental, tudo aquilo que não vem do Teu coração, e que soberanamente elas sejam guiadas pela Tua voz, até aquele grande dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja. Assim oramos para a Tua glória, em nome de Jesus. Vamos adorar. Infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso negá-lo e merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.
Senhor, pela tua bondade, pelo teu pastoreio, pelo teu cuidado, Jesus. Glória a ti, glória a ti. O pastor Douglas, com P minúsculo, é falho, mas o pastor Jesus, ele jamais falha, ele jamais erra, ele é perfeito, ele é santo, ele é amoroso, ele está cuidando de todos nós, ele está cuidando da sua vida, viu? Às vezes vem uma ferida, mas isso vai te deixando mais perto do coração dele. Fique em paz, ele não perde o controle de nada, está cuidando de você, está cuidando da sua casa, e um dia ele vai voltar para buscar todo o seu rebanho. Por isso, fique dentro do rebanho, não seja ovelha desgarrada, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se não tem nenhuma ovelha com a perninha quebrada. Não tem não, mas se tiver é porque você é amado. O Senhor não te abandonou, Ele quer te trazer para perto de volta. Amém? Quantos aqui tem Jesus como pastor de suas vidas? Então vamos seguir sobre os cuidados dele em todo o tempo. Que o amor do Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai. E você que nos visita, pegue o seu presente ali na saída. Oh, impressionante.